Certa vez, Jesus disse a um grupo de líderes religiosos: "Vocês sempre arranjam um jeito de não obedecer a Deus para manter as suas próprias tradições." Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca, eu sou Daniel Soares e hoje vamos ver se estamos substituindo a palavra de Deus por tradições de homens. E antes que eu me esqueça, se você está gostando do conteúdo que eu apresento aqui no canal e se de alguma forma eu tenho te ajudado, já clique aí no joinha, dê o seu like e escreva também nos comentários, isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Sem mais delonga, bora pro vídeo! O texto de hoje é o relato de uma conversa entre Jesus e um grupo muito seleto de mestres e doutores da Bíblia. Estes homens eram fariseus enviados de Jerusalém para verificar qual era o ensino de Jesus. Esse detalhe é muito importante porque ele ressalta que não era qualquer grupo, mas os fariseus. Os fariseus eram o maior grupo de exegetas e mestres da palavra de Deus. Todos os mandamentos e as declarações de Deus para o povo eram interpretados e ensinados a todo Israel através do entendimento desses homens. E por que é importante saber disso? Porque uma vez Jesus disse: "Vocês estão ouvindo os fariseus? Façam tudo conforme eles ensinam, mas não façam da maneira que eles fazem, porque eles ensinam e não fazem." Então o primeiro ponto que levantamos é que o ensino dos fariseus, segundo o próprio Messias, Jesus, está correto. Esse é um assunto para outro vídeo, mas é bom você saber para quando alguém vier falar mal dos fariseus, você já sabe que o ensino deles é correto. Suas atitudes é que não são aprovadas porque eles pregam e não fazem. Então veja só, Jesus havia iniciado o seu ministério e logo em seguida vieram os maiores especialistas nas profecias julgar se o que Jesus ensinava estava correto, se era mesmo o enviado de Deus. Daí os discípulos de Jesus começam a comer. Provavelmente se assentaram numa mesa e iniciaram uma refeição. Imediatamente os fariseus acusaram: "Por que os seus discípulos não fizeram o ritual do lavar das mãos?" Não era só o lavar das mãos, como fazemos hoje antes das refeições, mas era um lavar ritualístico, com uma conotação espiritual. Os discípulos não fizeram tal ritual antes de comer. E a primeira pergunta que fazemos ao texto é: por que eles não fizeram? Por dois motivos. O primeiro é que eles não aprenderam isso com Jesus. Após várias e várias refeições, eles nunca haviam visto o seu mestre ou recebido ordem dele para fazer o ritual. E o segundo motivo é que, provavelmente, Jesus não estava nem aí para o que os fariseus iriam pensar. Agora é que esse texto começa a ficar claro para nós nos dias de hoje. Diferente do que muitos pensam, essa passagem do livro de Marcos não é sobre alimentos puros ou impuros, nem sobre ser permitido ou não comer certos alimentos. Mas claramente, esse texto trata de substituir as leis de Deus, colocando no lugar tradições humanas. Como assim, Daniel? Será que hoje alguns líderes religiosos substituem a palavra de Deus por tradições humanas? Vamos ver? Tá preparado? Então vamos lá. Os profetas disseram que o Messias, Jesus, é a pedra fundamental sobre a qual a igreja foi construída. Mas o tempo passou e alguns doutores que não são de origem israelita, não são exímios professores em hebraico antigo, nem são da descendência de Levi e, consequentemente, não são sacerdotes. Esses doutores, que quando comparados com aqueles fariseus que foram averiguar Jesus, são apenas aprendizes de teologia antiga, decidiram que o apóstolo Pedro é a pedra fundamental onde a igreja foi fundada. Pronto, a tradição disse, está dito, e quem discordar é um herege. Outro, expressamente a escritura diz: "Ouve, Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um." Daí, depois que todos os apóstolos faleceram e o ensino já havia sido contaminado pela filosofia grega, a tradição resolveu estabelecer que Deus é uma trindade. Isso mesmo, 3 e não 1. Pela lógica da tradição cristã, Moisés deve ter se enganado
quando ouviu da própria boca de Deus que o Eterno é um. E esses dias eu estava escutando uma conversa entre dois professores biblistas, famosíssimos aqui no Brasil. O primeiro afirmava que os mandamentos de Deus são eternos e que dos 7 dias da semana, Deus quis para ele o sábado. Ele disse: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o Shabat. Vocês dedicarão esse dia a mim. Daí o outro pastor, uma figura muito respeitada e admirada no meio cristão, respondeu: veja bem, os pais da igreja primitiva, desde a antiguidade, começaram a fazer as reuniões do culto aos domingos e não mais aos sábados. É por isso que passamos a guardar o domingo e não o sábado. Percebeu o problema? Não é uma questão aqui de discutir se o sábado ou domingo é o dia que o Eterno requereu para si como um dia especial. Isso já está claro. O problema é um teólogo renomado e professor de muitos ainda por cima dizer que a regra de fé para ele é a tradição dos pais da igreja. Ele substituiu o mandamento de Deus por um mandamento de homens. Em uma outra ocasião, outro pastor famoso também afirmou que os cristãos devem celebrar o Natal porque os anjos celebraram. Como assim? Mesmo que a interpretação sobre o nascimento de Jesus esteja equivocada, que é claro, é inaceitável que a palavra do Eterno seja substituída, ainda que por qualquer anjo. O Eterno estabeleceu todas as festas e as datas comemorativas que seriam para a lembrança do seu povo. Cada uma dessas datas tem um sentido espiritual riquíssimo e todas elas apontam para o Messias, para Jesus e para o estabelecimento final do reino de Deus. Estes mesmos líderes, pessoal, que acham que devem comemorar o Natal, que, diga-se de passagem, é uma adaptação pagã para o cristianismo, eles aboliram das suas igrejas todas as festas que o Eterno ordenou que festejássemos para a nossa edificação. Pergunte ao seu pastor por que ele não comemora a Páscoa com os irmãos. Pergunte por que ele não comemora a festa dos tabernáculos, das trombetas, a festa da expiação, o próprio sábado, que é uma festa semanal para nos lembrar que o nosso descanso está no Messias, em Jesus, que virá e reinará sobre todas as nações. Substituíram os mandamentos de Deus por tradições de homens. E aqui tem uma coisa interessante. Sabe como é que está esse texto de Marcos no original? Jesus disse assim, ó: vocês lindamente rejeitam os mandamentos de Deus para manter as suas próprias tradições. Lindamente é a palavra que está lá. A desculpa para abandonar o mandamento é sempre algo lindo, espiritual. É sempre um motivo nobre. Quer coisa mais bela do que ouvir um próprio anjo dizer para comemorar Natal? Tem coisa mais nobre do que honrar os mártires, pais da igreja antiga que derramaram sangue para manter a sua fé? Vocês lindamente rejeitam os mandamentos de Deus para manter as suas próprias tradições. É, pessoal, tem muita coisa que precisa ser restaurada. Mas o texto continua e diz assim: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai de dentro dele. Pois é do interior que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Conseguiu perceber alguma semelhança aí com a igreja ou a comunidade que você frequenta? Pessoal, às vezes parece que eu estou apontando erros aqui. Não é este o caso, por favor. A intenção é que você que está me ouvindo faça uma reflexão e verifique se você precisa se consertar com Deus. Quando trato de assuntos assim, é com a intenção de que a palavra de Deus alcance a consciência e gere restauração, gere vida em você. Eu lembrei de uma coisa aqui agora. Uma vez Jesus disse assim: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Lembra desse texto? Pelo contrário, quem quiser tornar-se
importante entre vocês deverá servir. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Diz para mim com toda a sinceridade, é isso que você vê no meio cristão? Os pastores, apóstolos, bispos ou qualquer liderança nas igrejas são os que servem ou são aqueles que são mais servidos pelos demais irmãos? Esses dias eu fui com a minha família num culto infantil, onde as crianças apresentariam uma peça. Quando eu cheguei lá, havia um estacionamento com várias vagas. Estava vazio, poucos carros. E como eu estava com as minhas 2 filhas e a esposa, eu estacionei nas vagas mais próximas. Daí veio um irmão e disse: "Boa noite, meu irmão. Você poderia me fazer um favor? Estaciona ali, ó, naquela outra vaga. Essa aqui é para o pastor e para os demais líderes." Eu acatei a orientação dele, na mesma hora liguei meu carro, saí e estacionei bem longe. Mas fiquei triste demais, decepcionado demais, não por causa da vaga, mas por ter a certeza, a comprovação que ali naquela igreja o evangelho de Jesus ainda não havia chegado. A palavra de Deus havia sido substituída por tradições humanas. O servir ao próximo foi substituído por servir ao pastor e à liderança. Os melhores lugares no templo, o melhor estacionamento, o primeiro lugar na mesa de jantar, nada disso era para os convidados, os visitantes, mas para os governantes da igreja. Não será assim entre vocês. Vocês lindamente rejeitam os mandamentos de Deus para manter as suas próprias tradições. Tá entendendo aí o problema? Esse texto de Marcos é sobre o meu e o seu coração. Sobre o que nós temos dentro de nós. Será que o nosso coração é impuro e cheio de todo tipo de maus pensamentos e adultérios e cobiças e invejas? Ou somos como os discípulos de Jesus, que preferem ouvir o Mestre e obedecer somente a sua palavra? Lembra do início do nosso tema? Foram 2 os motivos pelos quais os discípulos não praticaram o ritual da tradição. Jesus não os havia ensinado e eles não tinham compromisso algum com mandamentos de homens, mas unicamente com a palavra de Deus. Você pode fazer o mesmo. Só faça ou deixe de fazer o que Deus, como mandamento, deixou para você. Todo o resto, seja ele lindo como for, não passa de tradição de homens. Nunca substitua os mandamentos de Deus por qualquer que seja a doutrina, pois Deus não terá por inocente aquele que abandonar os seus mandamentos. Se alguém de vocês desobedecer a qualquer dos mandamentos e ainda ensinar ao seu próximo a desobedecer também, esse será chamado o menor no reino do céu. Por hoje é isso. Eu espero que a palavra do Eterno possa ter achado lugar no seu coração e que você faça uma reflexão profunda a ponto de saber se os mandamentos de Deus são mesmo aqueles que dirigem a sua vida. E se você quiser saber mais sobre a teologia da restauração, conheça também o canal do YouTube Ensinando de Sião e ouça os estudos dos rabinos Marcelo Guimarães e Mateus Andona. E se você for daqui de Curitiba e quiser nos contatar, acesse aí Congregação Judaico-Messiânica Sarel, que está na liderança do Roche Jair e toda a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e coloque em você a Shalom, a paz. Até o próximo vídeo.